Oh Senhor, em nome de Jesus, vem com teu fogo sobre a tua igreja. Vem com teu avivamento sobre a tua igreja, Senhor. Oh Pai, que os jovens venham ser tocados pelo teu Espírito Santo. Que as crianças sejam cheias do Espírito Santo. Oh, que os adultos, Senhor amado, possam ser impactados. Oh Senhor, pela tua presença. Em nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Jesus, tu és bem-vindo aqui. Senhor, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Oh, tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo. Recebe a glória. Recebe, Senhor, a nossa adoração desde agora. Recebe, Senhor amado Pai, o nosso louvor. Recebe a adoração, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, recebe, recebe. Oh sim, Senhor. Espírito Santo de Deus, move em cada coração. Move, Senhor. Move, Senhor, move, Senhor. Oh Senhor, oh Senhor, que as vidas que saírem daqui venham ser alimentadas pela tua palavra. Onde a tua palavra possa ministrar em cada coração a semana toda. Onde teu Espírito Santo venha impactar, Senhor amado Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que toda frieza espiritual, em nome de Jesus, que caia por terra. Que seja expulso e repreendido na autoridade do nome de Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus. Mas que o Senhor venha restaurar vidas. Restaurar vidas. Restaurar vidas. Restaurando, Senhor, restaurando, restaurando. Oh, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Senhor. Oh, vem, Espírito Santo, vem. Oh, em mim. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar de glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, sim, Senhor. Oh, Senhor, aquebranta os nossos corações. Convence-nos, Senhor, dos nossos pecados. Convence-nos, Senhor, Pai, dos nossos atos que estamos fazendo diante do Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, que toda cegueira espiritual caia por terra nesta noite. Oh Senhor, em nome de Jesus, que todo engano do diabo, que toda mentira do diabo venha ser desfeito na autoridade do nome de Jesus Cristo. Pois há poder no nome do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. Há poder em teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer um quebrantamento em nossos corações. Que venhamos reconhecer a nossa dependência que temos de Ti. Oh Senhor, que venhamos reconhecer. Oh Senhor, para que o Senhor nos chamou? Para que o Senhor nos escolheu? Pois às vezes deixamos, Senhor, que as dificuldades, os traumas, Senhor amado, as decepções da vida, oh Senhor, nos cegar as nossas vidas, os nossos olhos espirituais. Mas em nome de Jesus, que seja colocado por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo. Mas que o teu poder, Senhor, venha ser aperfeiçoado em cada vida que entrar por aquela porta. Oh, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, é em teu nome, Senhor. É em teu nome, Jesus. É em teu nome, Jesus.
É em teu nome, Senhor. O salmista Davi diz em Salmo 51: cria em mim, ó Deus, o coração puro e quebrantado. Oh, aleluia. Ele também diz que sonda-me, Senhor, e me conheces. Sabes, antes que eu fale alguma palavra, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Mas vê se há em mim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você pode colocar a sua mão no seu coração juntamente comigo nesta noite? Peça em nome do Senhor Jesus, encarecidamente, com carinho. Porque eu quero dizer para você que você não entrou por aquela porta para ser mais um culto de final de semana. Você não entrou por aquela porta para ser mais um culto onde nós vamos ouvir os hinos, onde nós vamos ouvir a palavra, onde nós vamos ver os irmãos, glória a Deus, aleluia, beijinhos e abraços de Deus. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem para mim e para você algo muito maior que isso. É que nós viemos sair daqui cheios do Espírito Santo. Que nós viemos sair daqui cheios da tua presença. Em nome do Senhor Jesus, põe a sua mão no seu coração juntamente comigo e diga assim: Senhor Jesus. Pode dizer comigo, por gentileza: Senhor Jesus, toca o meu coração nesta noite. O Senhor conhece o meu dia a dia. O Senhor conhece a minha vida melhor do que ninguém. Mas eu te peço, Senhor, e reconheço nesta noite que sou pecador, mas que recebi a tua graça através da tua cruz. E eu quero reivindicar nesta noite. Continue dizendo comigo: eu quero reivindicar para mim nesta noite, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que você pode olhar agora para o seu irmão que está do teu lado e falar assim para ele: olha, deixa Deus falar com você. Fale vocês jovens uma para outra: deixa Deus falar com vocês. Deixem Deus ministrar no coração de cada uma, de cada um nesta noite. Porque tem que acabar com isso de todo final de semana vir por vir, ir por ir, embora por ir. Deus é um Deus infinitamente mais abundante. E todos os dias Ele tem algo novo para mim, para você. Mas eu e você precisamos abrir o nosso coração para receber aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Quantos dizem amém? Esse é o Deus de novidade de vida que você vive, sim ou não? Você vive um Deus de novidade de vida, gente? Vou perguntar de novo, porque acho que não ouviram a pergunta. Vocês vivem um Deus de novidade de vida? Ainda está baixinho, mas eu tenho certeza que entenderam. O nosso Deus é um Deus abundante. O nosso Deus é um Deus que nos renova, que nos transforma. Porque o Evangelho tem que ter transformação. Senão não tem sentido ter Jesus na sua vida. Quando nós viemos à casa do Senhor, quando nós aceitamos a Jesus e andamos com Ele, a nossa vida é transformada. Se não está sendo transformada, alguma coisa está errada. E nós precisamos parar e ver o que está faltando. Porque Jesus é a pessoa mais interessada em transformar as nossas vidas. Senão Ele não teria morrido naquela cruz por mim e por você. Quantos dizem amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Se vocês entrarem aqui cansado, em nome do Senhor Jesus, você vai sair renovado no Senhor. Porque a presença do Senhor está aqui no nosso meio. E se nós abrirmos o nosso coração, Ele renovará as nossas forças. Amém? Eu entrego para dirigente do culto ou dirigente do culto? Na igreja, saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Jesus é maravilhoso, né?
Por isso que estamos aqui, para nos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Ele é o motivo da nossa alegria. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Gostaria de abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos. Salmos 92, do versículo 1 ao 15. Amém, igreja? A igreja poderia se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Salmos 92, do versículo 1 ao 15. 詩編による福音書の92の1から15で。 Salmo 92, desde o versículo 1 ao 15. Amém? 1から15で。 Eu vou estar lendo o ímpar e a igreja lê o par, por favor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Todos se encontraram? Glória a Deus. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ao som da lira e das cordas e da citra e da melodia da harpa. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos teus propósitos. Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a rocha, nele não há injustiça. Amém, igreja? Que palavra maravilhosa, né? Aqui diz que de manhã, né, a gente entrega ao Senhor o nosso dia, né? 私たちは一日を神様に捧げなければなりません。 Mas à noite, nós nos apresentamos diante do Senhor para louvar a Ele pela sua fidelidade. Como é bom, como é でも maravilhoso. Já o dia se foi, mas a noite está chegando. A noite está começando. E nós com coração grato, de gratidão ao Senhor, nosso coração se llena. E nós vamos render louvores ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Amém, igreja? Ele é maravilhoso, né? Como é maravilhoso ver os jovens na casa do Senhor. 若者たちもいることも素敵ですね。 Amém? Como é lindo, verdadeiramente, o nosso coração se enche de gratidão ao Senhor pela vida de cada pessoa que estão aqui. Mas os justos florescerão na casa do Senhor. 一人一人いることが私たちの心も満たされます。それも素敵だと思います。 E esta palavra verdadeiramente se cumpre, né? Os justos florescerão, né? で、この御言葉も実現されますね。 E na sua velhice ainda dará fruto, diz a palavra do Senhor. Que maravilha o pastor Paulo dando tantos frutos aqui na casa do Senhor, né? Por isso nós
queremos verdadeiramente agradecer ao Senhor por tudo. Amém, igreja? E a 神様 direção に感謝 está をします。 com louvor desde já, com a irmã Lucia, amém? Amém. Em nome de Jesus. Amén, hermanos, paz del Señor. Buenas noches. Le agradezco al Dios por este día y por cada uno de ustedes que están aquí presentes, que no es casualidad de que estemos aquí. Y les invito a que se pongan de pie para alabar juntos al Señor. ¿Qué 今 les 日夜 parece? 立ち上がっ Amén. て神様を賛美していきましょう。Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida
Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Solo la iglesia, gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Todos juntos. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya, santo Señor eres. ハレルヤ、イエス様。 Grande Señor, hermoso eres Señor. あなたは素晴らしい方です。 Oh Señor, te damos gracias Señor por ese día Señor tan hermoso この素晴 Señor. らしい一日を感謝します。 Que desde antes Señor de que la iglesia se llene Señor podíamos sentir tu presencia 教 Dios. 会がいっぱいになる前にあなたの臨在がここにありました。 Gracias Espíritu Santo por manifestar tu Señor, presencia. Gracias あなたの Señor. 臨在に感謝します。 Señor, que nunca nos olvidemos de que tenemos que ir a tu presencia. あなたの臨在に行くのを私たちが忘れないように。 Que nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacer 私たち nada. の力ではできないということを。 Siempre haz que nosotros recordemos eso, でも Señor, te 私 lo たちがいつも pedimos. あなたに力をいただいているということを忘れさせないでください。 Aleluya, Señor. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Hiza wo kagame,礼拝
しよう子羊へと歌おう昔も今も永遠に続く賛美を今歌おう主よあなたの皆よりもっと尊い皆はないどんな力も支配よりずっと高いその皆に栄光あれ教員全能なる神に栄光あれ清い方栄光あれ栄光あれ清い全能なる神に栄光あれ永遠に清い方栄光あれ栄光あれ清い全能なる神に栄光あれ永遠に清い方Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo. Clama la creación, santo. Exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Otro nombre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre
Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor, Santo Señor. Hermanos, tenemos que dar gracias siempre al Señor porque nos mantiene frente a su presencia, porque su Espíritu Santo nos 臨在にいられ habla. ることを感謝しましょう。 Hace unos días salió en noticias, de repente muchos saben, で、何日か前にあるニュースが来たんですけれども、たくさんの人は知ってるかもしれませんが、 que una hija de cristianos 一人のクリスチャンの娘が quienes sirven al Señor 神様の、見舞いにいたんですけれども、 acabó su vida a través de una eutanasia. 自分から、死ぬっていうふうに決めて病院でなんて言うんだろう。病院、そう自分で決め自分の決心でもうここまでっていうふうにで薬投与してそれで亡くなるっていう。Ela decidiu por conta própria a tirar a sua vida. Estaba en depresión. で、うつにかかっていたんですけれども、 Su papá, que era cristiano, no recuerdo si era pastor o no, で、その子のお父さんはクリスチャンだったんですが、牧師さんだかどうかは分かりませんが、 pero le servían a Dios. でも神様を信じていました。 Y él la detuvo varios años diciéndole que no lo haga. で、たくさんこういうことしないで、こういうことしないでという説得はしていたんですが、 Me imagino que él debe haberle hasta rogado a Dios para que su hija se dé cuenta de que hay un Dios que puede cambiar su vida. で、本当にこの父親の心として神様にいつも祈りをして捧げていたと思います。 Pero a pesar de eso, ella decidió y llegó ese momento. Y hace unos días ella partió de este mundo por cuenta propia. しかしそんな時でも彼女は自分の命を奪うという決心に走ってしまいました。 Y la verdad que me rompió tanto el corazón. で、私の心は本当に引き裂かれました。 Porque imaginar de que usted tiene a su papá, bueno, yo como madre que lo pienso, で、私は母親として yo digo, Señor, ¿por qué no yo hubiera dicho, no, Señor, ¿por qué no hiciste que mi hija no tomara? 一緒にいるというオプションを選べるのです。 Y Dios nos habla, nos dice que hagamos de esta manera, de tal forma que Él nos va guiando, pero a veces tomamos decisiones erradas. で、たとえ神様が私たちに道を見せたとしても、私たちは間違った道に走ってしまうことがあります。 Y en este caso esta chica acabó con su vida que ya no で、 tiene, この女の子の、件では自分の命を奪ってしまい ya ま no した tiene が、 vuelta atrás. Así que yo les animo bueno, lo que a mí Dios me dijo, pase lo que pase, o sea lo que sea, búscame, así veas que las cosas no se solucionan, ten fe en mí. で、私が神様に言われたのが、どんな苦しいことでも困難な時でも私を求めなさいと聞こえました。 Que tenga fe en Él, で、 que, 私たちがこの神様に信仰を持ち、 y solamente mirarlo a Él. La verdad que 神様だけを見るのです。 no sé qué palabras podría haber en este caso, pero, o sea, por estar aquí en la iglesia no estamos expuestos a que el enemigo nos destruya. そうだから教会にいるからといって神様を信じているからといって悪魔が私たちにささやくことはやめないので、 Por mais que a gente esteja dentro da casa do Senhor, o inimigo ele não deixa de sussurrar nos nossos ouvidos. なので諦めないで前へ進みましょう。 Por 皆 isso さん não 一緒に devemos desistir e olhar e seguir em frente. でこうやってみんなで集まって力をもっと得 E て por 神 isso 様も estamos 与 aqui えて junto くれ para てると unir 思い as ます。 nossas forças e sermos mais fortes. Amén, hermanas. Amém. Sigamos alabando, adorando al Señor, agradeciéndole porque nos tiene aquí, nos mantiene で、 aquí 続けて神様を賛美していきましょう。 y pedirle que nos haga siempre verlo a Él, で、私たちがいつも神様を見ることができるように、神様だけを見ることがで porque き no る es nuestra fuerza, sino la fuerza de で、 Él. 私たちの Amén. 力ではなく神様の力です。
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh Santo Señor, gracias Dios. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Señor, ven, inunda Espírito
Espíritu Santo, de tu presencia. Inunda en tu presencia nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Con nuestra fuerza no podemos, Señor. Ven, Señor. Inunda en tu presencia. Llénanos de tu presencia, Señor. Oh, Espíritu Santo, no nos dejes nunca, Espíritu Santo, porque sin ti no podemos nada. Sin ti no somos nada, Espíritu Santo. Oh, Señor. Espíritu, Espíritu, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espíritu, Espíritu, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espíritu de Deus. Oh, Señor, gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos, Señor, te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Aleluya, Señor. Agradecemos la oportunidad. この時間を感謝します。Amém, igreja do Senhor. Chegou o momento agora. Sabe, irmãos, nós somos a igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo. 私たちは神様の体です。 E nós, como igreja do で Senhor, 私たちが神様の教 somos 会として、 membro メンバーとして、 do, né? Somos membro do corpo de Cristo. メンバーとして体として体の一部となっているんです。 E nós não podemos andar só, porque quando o nosso corpo se machuca, o dedinho, ou o olho, ou o nariz, ou alguma coisa não está bem, incomoda a gente. で私たちの体の一部を傷つけると体全体が痛くなりますよね。 É a comparação que se faz, né? E nós, irmãos, como igreja, precisamos um dos outros. で私たちは教会としてお互いに必要なのです。 Nós não fomos feitos para andar separados, 別れて egoísta. 別れて歩むためではなく、 Não fomos feitos para andar isolados. 一人で孤独に歩むために選ばれたのではありません。 O Senhor fala que nós devemos congregar. で私たちは神様は自分の神様の言葉に言いますね。教会に私たちが来なければなら E ないということを言っています。 muitas das vezes, nós precisamos de ajuda. で私たちは時に手伝いが必要です。 Mas o inimigo muitas das vezes coloca mente para nós. Não procura, né? でサタンは私たちに嘘をつく Mas というのが o Senhor 得意で nesta す。 noite fala para cada um de nós, para a igreja, como corpo de Cristo, で私たちは神様の体の一部として神様は今日私たちにこう語られております。 que nós devemos andar na unidade. 私たちが一緒に歩むということです。 Porque se um cair, outro なぜ ajuda な a ら一人 levantar. が落ちてしまった場合、もう一人が立ち上がらせるからです。 Sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar poderosamente, está trabalhando em cada coração. 聖霊様は私たちの中でもうすでに働いております。 O quanto é importante
a libertação, amada igreja. で本当に解放されることがとても素晴らしいということを私たちは理解しなければならないです。 Porque muitas das vezes nós temos algo e estamos presos で私たちは自分の a 中で isso. まだ解放されてない部分がたくさんまだあります。 Mas o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. だけれどもそういった解放されていないサタンの働きをイエス様は神様の力によってそれを崩すのです。 Clama o sangue de で Jesus. イエス様の皆によってです。 Clama o Espírito Santo de で Deus, イ que エ é ス teu 様の皆によ amigo, って o 私 melhor たちは amigo. 今日それを E 話します。 quando você precisar de ajuda, procura, por favor. Ore ao Espírito Santo de Deus そして手 para 伝い te が必要な direcionar. 時は必ず Nós 助けを temos 呼び止めてください。 servos, homens e mulheres de Deus aqui. で神様から選ばれた一人一人がたく Nós さんいらっしゃいます。 dependemos totalmente do Senhor 私たちは神 primeiramente. 様を神様に信仰していかなければなりません。 Mas Deus também deixou a cada um de nós, como igreja, para não ser canal de bênção, instrumento nas mãos do で Senhor. 本当に神様が私たちを用いてくださるので神様は一人一人をここに置いておられます。 Não aceita o que a mentira do diabo. なので決してサタンの嘘を認めないでください。 Não aceita não, irmãos. 絶対に認めないでください。 Certa vez, casal me chamou para ir na sua casa. である夫婦が一度私を自分の自宅の方に E 呼ん eu で fui で私は行きました。 há muitos anos atrás. で何年か前の話ですけれども E quando eu entrei naquela casa, eu fui Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. で私が家に入った時にはイエス・キリストの皆によって入りました。 E quando eu entrei naquela casa, o で家に Espírito 入った Santo 時 de に聖霊様は Deus 私にこう語られました。 me levou a orar. そしてお祈りするように語られました。 E falou para mim assim, vai naquele quarto. Eu não sei por que estou falando isto. で私はなぜこの話をしているかは分かりませんが神様が誰かの心に語られていることを信じています。 E eu comecei a orar naquele quarto. でそして部屋に聖霊様が E o 私を Espírito Santo 導 de いてくだ Deus さいまし falou た。 para mim, そして私にこう語られました。 levanta esse travesseiro daí, で tira. この枕を上げなさいと言いました。 E quando eu で levantei, この枕を取った途端に eu entrei naquele leito pela permissão で神様の許可を得て da dona de casa. そして神様の許可プラスにその自宅の人たちの許可を得て入りました。 Era cristã. でその家庭はクリスチャンの家庭でした。 E debaixo daquele travesseiro, で枕の下には quando eu levantei aquilo lá, a moça começou a chorar muito. そして枕を立ち上げた途端に女の人は泣き崩れました。 E quando eu tirei esse travesseiro, tinha uma tesoura ali. そして取った時に枕の下にハサミがありました。 É. O diabo é sujo, irmãos. でサタンはとても汚いです。 E para a honra e glória do nome do Demo Senhor kami sama Jesus, aquela no moça naga- naquela 本 tarde 当に foi 賛美されるた liberta. めに本当に人たちは解放されました。 Amém? アーメン。 Eu não sei porquê, で私がなぜこの話をしているかは分かりません mas が o Espírito Santo Demo de Sere Deus sama manda falar para a igreja. 教会に Clame こ o う伝えない sangue よ de と。 Jesus. そしてイエス様の血潮を求めなさいと。 E vamos clamar pela libertação. そしてこのたくさんの一人一人が Porque 解放されるこ todos と nós をお precisamos 祈 ser りしましょう libertos。a cada dia, irmão. 私たちも毎日解放されていかなければならないからです。 Alguma coisa na nossa área, assim, precisamos ser 一人 libertos. 一人必ず Amém 一部どこかにあるのです。それ Em nome に de 解放されていきましょう。 Vamos nos olhar com olhar de amor, de そしてお互いに misericórdia, não 本当に julgar, 改め abraçar, の目線で愛の目線で見ていきましょう。 seja quem for, seja adulto, seja criança, seja pessoas でどんな年齢でも jovens, não importa. Vamos nos amar, irmãos, 本当にお Vamos 互いに cuidar um 愛 dos し合いしましょう。 para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 神様を Amém? 褒めたたえます。アーメンですか。 Amém. Glória a Deus. Irmã Denise, a palavra está com a querida デニセ姉 irmã. 妹に今日の御言葉を渡したいと思います。 Amém. Glória a Deus. Pastora Rita. É? 大丈夫。
Não gostaria mais. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vai pedir para eu tirar a máscara, que eu sei. Então, irmãos, Deus é maravilhoso, né? 神様は素晴らしい方です。 É triste o que ouvimos agora há pouco, né? で、本当に先ほど、聞いた話はとても悲しかったですね。 Chorei ali, fico で、本当に imaginando. 私は、 Nós 泣 temos きま tantos した、正 jovens 直に。 aqui で、たくさんの本当に若者を見て、 e saber que, né, mesmo conhecendo ao で、本当 Senhor, に神様 mesmo のことを tendo 知り uma ながらで família も、 cristã, クリスチャンの家庭であって não も que o pai ou a mãe esteja despercebido, não esteja visto で、お父さんお母さんが気づいていないのではなく、 a situação dela, で mas 彼女の状態がどんな状態だか分かっていたのではなく、 a gente não entende o porquê de Demo- todas as coisas. 何が起こることに関して私たちは理解ができない時がたくさんありま Mas す。 não podemos deixar de orar, né? でも、お Por 祈り essa は続けなけ família ればなら e ないで pelos す。 nossos jovens. 私たちの若者のため É に um。alerta, né? で、これは本当に É um alerta アラームですね、私たちに。 Nós não estamos aqui para brincar. で、私たちは遊ぶために来たのではありません。 Nós não viemos aqui para brincar, né? 遊ぶために来たわけではないですよね。 A gente ri, で、私たちは a 笑いま gente すが、 chora, 泣きますが、 mas a nossa confiança está no で Senhor. も私たちの信頼は神 E 様に a あるの Ele です。 seja a honra e a そ glória, して o 神様に louvor 本当 e に a 誉れと majestade. O 賛美が、 Espírito Santo de Deus está aqui. 本当に聖霊様が私たち E の Ele quer falar 中にいると conosco. いう臨在を感じてください。 Amém? Que eu possa ser esse instrumento そして本当に神 nas 様、 mãos do 本当に Senhor, 私が porque 今 de 日用 mim いられるこ mesmo とが não できるよう tenho に、 nada. 私は何もないで Nada. す。 Eu vou estar orando. で、今お祈りしたいと思います。 Amém? Amém. Senhor, me coloco diante de Ti. Na presença do Senhor, irei mais. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor derrame a Tua graça, Senhor, sobre a minha vida. Que o Senhor venha dirigir, Senhor, cada palavra, Senhor, seja vinda de Ti, Senhor, não de mim, porque eu não tenho nada. Tu bem sabes, ó Deus, que eu possa ser esse instrumento para aprender de Ti e passar para os meus irmãos aquilo que Tu tens, Senhor, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar lendo で、兄弟姉妹の皆さん Lucas、一緒にルカの福音書5. 5、 Lucas 5. ルカの福音書の5、 Vou tentar falar devagarzinho, もう少しだけゆっくり話せるようにしておきます。 né, irmã Sayuri? はい。 Uhum. Amém. Olha, irmãos, nós vamos, para que eu possa, Ok. né, a gente traduzir, a irmã Sayuri traduzir, e nós vamos começar do 1 ao 7. Pode ser? 1から7を読んでいきたいと思います。私が読みますので、一緒に続けてくださいね。 Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pode se assentar, irmão. Só vou até aqui, depois eu termino o で、 que eu 6と quero 7は今呼び mais. ますね。 Amém? Amém, irmã? É interessante, irmãos, que o Senhor aqui, Jesus está falando com uma multidão で、本当にここで素晴らしいのは、イエス様は群衆に語られていますよね。 e ele está ensinando, そ né? して教えを行っています。 Está falando para aquela multidão, com certeza, a palavra. Oh, Deus meu, Deus é tão lindo e maravilhoso. で、本当に神様は素晴ら Irmãos, しい。 de acordo com aquilo que o Senhor passa para mim, で、本当に神様が私の心に語ったことを今日、 Amém. 教会の皆様に一人一人に語りたいと思います。 eu passo para a igreja e que assim possa fazer
Rolar mais uma transformação em cada coração. で、本当にこの言葉が Amém? 一人一人の心に染みますように、入り込むことができるように。 Quando ele fala, irmãos, nós temos que ouvir. で、神様が語られるときは私たちは耳を貸さなければならないです。 Pedro, ele Simão, né? estava lavando as redes, Mo- certo, irmã de 漁 Sônia? 師の仕事を終わ Ele らし、網を洗 lavava っていま as したね。 redes, ele tinha trabalhado, ele tinha visto que ele não conseguiu de maneira alguma, passou ali trabalhando no barquinho dele, porque aquilo era o ganha-pão dele, ele sabia que ele não ia conseguir, então ele foi lavar a rede. Jesus estava ali falando com a multidão, Jesus parou de falar. Note isso aqui, ó. Quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: fazei-te ao lago e lançai a vossa rede para a pesca. で、皆さんと一緒に今、時に流れてほしいんですが、このシモンは働きを終え、網を洗っていました。イエス様は群衆に語られて、その群衆に語られている間にシモンは網を洗っていました。 E o que そして que- イエス様は止まり、そしてシモンに直接語られたということを一緒にイメージしてほしいのです。 o que responde Simão? Mestre, そしてシモンは何て答えたでしょう。 havendo trabalhado toda a noite, desculpa, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. でも、シモンがこう答えましたね、5に。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り網を下ろしてみましょ Aí, o que você pode aprender aqui? う。で、 Assim 私たちは como eu? 何を覚えることができますかね。 Simão, ele ouviu o que Jesus falava, Simão eは nisso イエ que ス様 ele が語られた ouvia, ことを聞いて、 ele foi acrescentando fé no coração そして dele. 自分の心の中に E 信 por 仰が obedecer, 大きくなり、 ele chega para Jesus e fala: Olha, mas そして神様の御言葉通りになさったのです。 eu trabalhei, eu fui lá, eu で pesquei, tô 私は falando do 夜 meu 越し jeito, 働き entenda ました isso, けれど hein? も、 Mas eu não pesquei nada. でも私は魚一匹取れなかったんで Mas すよと。 porque o Senhor falou, でも、あな o たが言う Senhor のであ está れば、 falando あなたが言っているのであれば、 a tua palavra, mas sobre a tua あなたのお tua 言葉 palavra 通りと書いてあります。 eu lançarei as redes. じゃあ網を下ろしますと言ったんです。 Aí eu te pergunto, Eu vou deixar nós aqui, temos Marcia. ouvido a palavra do Senhor. 私たちは神様の御言葉を Nós 聞いて temos ます ido よ à ね。 igreja, 教 o 会に来てま Senhor す。 tem falado で、神 conosco, 様は一人一 usado 人に os 語られ vasos てい para ます。 falar たく conosco. さんの人々を用い O ます。 Senhor às vezes usa até mesmo uma pessoa na sua casa, で、もしかしたら誰かがあ amém? なたの Numa 家に行って用いら conversa, れるかも num しれない。 restaurante, コミュニ quando ケーションの estamos 中で用 juntos. いられるかもしれない。レストランの中で用いられるかもしれない。 Usa ou não usa, irmãos? 神様は用いますよね。どうですか？ E qual é a resposta que você tem dado para でも o Senhor 私たちは Jesus? 神様に何ていう Qual a 答えをして resposta ま que すか？ você tem dado para Jesus? 私たちは神様に何て答えてますか？ É de qualquer jeito? Não. どうでもいい答えでしょうか？ Se você lê a palavra de Deus, でもあなたが se 私たち você は御 tem 言 ela 葉を読 guardada み no teu coração, se私たち você の presta 心の中に atenção し com まい aquilo que そ Jesus して tem 一 falado つ一つ contigo, イエス様が語られていることに耳 você を dá 貸 um すのであれ passo ば de fé. 私たちは信仰の一歩を出 Concorda せるの comigo, です irmã Pilar? 納得できますでしょうか？ Passos de fé. 信仰の一歩です。 Amém, irmãos? アーメンですか？ Por ele obedecer, o que acontece? Acontece que depois そして御 isto 言葉通り fazendo, にした上で apanharam grande quantidade de たく peixe さんの魚の量が取れたと書いてあ que ります。 rompiam-lhe as redes. 網が破れるほどですよね。 Aí o que acontece? Ele chama os amigos. そしてここで Você pode ver isso no capítulo 7, 7に書いてありますね。 no versículo 7, desculpa. Ele encheram os barcos, encheu-lhe o barco para que fosse ajudá-lo e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Oh, glória! Pois à vista das pescas fizeram admiração. Se apoderaram dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus assim a Simão: não temas, doravante será pescadores de homem. Arrastando ele os barcos sobre a praia, deixou tudo e o seguiam. Seguiam, sabe por quê, irmão? Sabe o que faz a diferença em seguir Jesus? で Não é 神 só 様 falar に続くというのは Jesus.
Todos nós falamos de Jesus. Nós 私たちは sabemos que 神様のこ temos とを um 語ります Jesus ね que。cuida de nós, イエス様のこ que とは enviou o しょっちゅう Espírito 語ります Santo para nos dirigir, para nos 聖霊 ajudar, 様の働きのことも語 para りま nos す ajudar a orar. お祈りを手 Não 伝 é ってくれる verdade? 時 Só que muitas vezes Daquele nós não queremos. 私たちはそれをたまに拒否 Aí します sofremos as consequências. なので拒否した後に結果が必ず後につくんです Isso é muito triste. でそれは本当は悲しいことな É んで muito す triste, irmãos. とても悲しいこ Porque とな não んです pode ser em vão estarmos na casa do Senhor, De honto ni ouvindo kami-sama a no palavra ii do kuru no Senhor 来るため e に não だけで fazer はな igual く Simão. お祈りするだけではなくシモンみたいにではなく Dar uma resposta de fé, uma でもシモン resposta de と同じ obediência. ように Porque ele 信仰の一言を話さなければならないのです ouviu a palavra, assim como nós temos a palavra de Deus juntamente conosco todos os dias. そして私たちが御言葉の私たちの日常生活の中であるように Ouvimos a palavra, 私たちが御言葉を聞き mas o que temos feito com でも ela? 私たちが実際にどのような行動を行っているかが問題なんです Viver Jesus, irmãos, é muito, muito, で神 muito 様を bom. 生きるというのはとてもとても Com 素晴らしいこと Jesus な no んです barco, com Jesus na 神様が pesca. 船におられる時は本当にとても素晴らしいんです魚があってもなくても Jesus está contigo todos 魚が os あっても dias なくて até も a 神様は consumação 日常 dos 生活の中で séculos. 毎日私たちと一緒にいるんで Jesus す faz a diferença na vida da イエス gente 様は nessa 私たち vida. の人生の中で違いを起こすんです Jesus muda a nossa história. 神様は私たちの人生の話を変えます O pastor Paulo, a pastora Rita não estão aqui para brincar. パウロ先生と Eles リタ foram 先生は levantados 永遠にいるわけではありません há anos aqui nesta igreja. だけれども何千じゃない何十年か前にここの教会に立ち上げられました Há muitas pessoas aqui que estão há muito tempo. でたくさんの人たちはもう初期の時代から一緒にいる方もおられると思います Aprendi muito quando eu morava em Fuji, o pastor watashi Paulo, ga ele Fuji ni sunde ita toki nan desu ga. nem ia falar nada disso não, hein, pastor? Ele dava estudo. でいつも、水曜日に富士にパウロ先生が直接来て Foi muito bom. 聖書の Foi 勉強会を tremendo. 開いていたんですで私はそこでたくさん学びました Sinto não ter aprendido muito mais. で Poderia 本 ter 当にもっ aprendido と学び mais. たかったなっていうのが現実です Devido a ter a minha filha pequena, eu でまだ sempre estava 一番 saindo. 末っ子の娘がまだ小さかったためやっぱりいつも聞いていることはできなかったですが Mas uma coisa eu vou te dizer. でも聞いていられる時間があ A った時に cada は dia eu quero conhecer mais Jesus. とても素晴らしかったですなので Eu sei 私 que た ele ち me は毎日イエ conhece, ス様を né, もっと irmã もっと知 Karen? りたい Ele で nos す conhece. 神様は私たち以上に知られているんです Ele nos conhece. 神様は私とあなたのことをちゃんと知っていま Mas す nós conhecemos a で ele? も私たちはイエス Você 様 se を知っていますで permite しょうか私たちはイエス様が私たちを知ることを許可していますでしょうか Só そ falar? れとも私たちは許可していない Só でしょ ler う a か Bíblia, mas não andar com Jesus? Não 聖書を読 caminhar む com だけで Jesus? イエス様と Jesus 歩い diz: てい Eu ま sou す o か caminho, a verdade e a イ vida. エス様は言っていますね私は Essa 真理であり verdade que 道であり liberta 命なのです Essa verdade que salva, essa verdade que dá vida. そして本当この真実が救 Uma いを vida com Jesus, イエス様との歩みというのは ela tem que fazer total diferença. 本当に全てのことに No 関して falar, 実 no 際に agir. 新しい行動が行わなければ意味がないのです。 Não pode haver gritaria, なので叫びではなく no, palavras tortas, é assim que se fala. 変な言葉を暴言ではいけないんです。 Porque você tem o Espírito Santo e なぜ ele なら te 聖霊 dirige 様は私たちの como 中におられる você からです deve。andar. なので Mas 私たちが para どんな isso 風に você tem que 歩まな falar ければ com ならないのかは ele, イエス聖霊様 pedir が a 私に ele 言ってくれます。 ajuda. なので分からないときは Como 助けを devo 求めて agir くださ nessa い。 situação? どんな Será 風 que に Jesus 行けばいいん estaria だろう。 comigo 神様は私と一緒にいれるのかな。 falando da maneira que eu falo? それとも Mentindo? 私が言っている言葉は正しいのかな。 Jesus mentiria, irmão? イエス様は嘘をつきますでしょうか。 Ele não é 絶対ない homem で para す。 que minta. 神様の御言葉に書いてあるからです。 O jovem, そして若い人たちは ele é muito tentado pelo inimigo. で本当 Vocês に sabem 本当に disso? サタンに Já fui 本当 falar, にこの考えを本当にいじられるんです。 que é muito tentado. E já falei, já orei, そして Você 私はい ora, つもお祈りしてい a つ gente も神 fala, 様に頼んでいます。 mas a gente tem que continuar falando. だけれども Para o jovem, 私 né, たち filha? はお祈りしながらも Sempre だけれども lembrando a 説教も eles 大切なんです que existe um Senhor a qual eles なぜなら podem 私たちは神様と歩んでいかなければならないということです e pedir: 彼ら自身お祈りして神様の御言葉を読まなければならないからです me ajuda, muda a minha できないと história, きは手伝ってくださいと me
Me transforma 私を変えてくだ conforme さい a と。 tua, não a minha で vontade. 私の望むようにではなく、あなたが望むようにです。 Porque a nossa vontade, なぜなら muitas 私たちの vezes, 望むものは nunca vai ser a vontade de Deus. Sabe por 神様 quê? が望むものではない時がたくさんあるからです。 Porque a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e 神様の agradável. 望みというのはとても完璧だからです。 Se Simão não tivesse ouvido, で、シモンが神様、イエス様の声を prestado 聞いてなければ、 atenção, amém? Junto com a multidão, Quando enquanto Luciano lavava a Academo- rede, 網を洗っていた時に、 talvez ele não tivesse essa resposta sobre a Daquele tua do palavra lançarei. 仕事をしていても rede 耳は傾けていたんですよね。 E se ele não lançasse a rede, でも、あそこで網をまた投げていなければ、 ele não teria recebido a bênção そして素晴らしい祝福があの時は起こらなかったんです。 a ponto de a rede deles até estourar, né? Vou falar do で、 meu 本当 jeito. に素晴らしいことは、この祝福がとても大きかった上に網が、 E o que aconteceu? Yabreta Ele to kaite abençoou arimasu yo a ne. outros. そして自分だけではなく、一緒に周りにいる人たちも祝福できたんです。 É isso que tem que acontecer で conosco. それが私たちの人生の中で行われなければならないのです。 Abençoar. 祝福されて Abençoar. 祝福する。 Porque, irmãos, quando nós temos a Deus, a De- Jesus, 私たちが ao 神様を Espírito Santo, quando 自分の中に andamos あ no る時、 caminho, 神様と歩ん nós でいる fazemos 時、 a diferença. どこに行って As も bênçãos nos seguem. 違いをすることができるんです。 Concorda comigo, irmãos? É a 納 palavra 得 que で diz. きますか？ As それは bênçãos 神 nos 様の御 seguem. 言葉が私たちの中で充実するからです。 Você tem que fazer a diferença onde você for. で、私たちが行くところどころに私たちは違いを見せなければならないのです。 Mas muitas vezes a gente fala, o pastor vem aqui na frente, で、たまに牧師さんはここで説 desculpa 教 a されますが、 expressão, me perdoa. で、本当にこの正直さをちょっとお Entra 許し por くだ aqui さ e い。 sai por aqui. ここに右耳に入って左から出ますよね。 Não dá valor, 本当に私たちはそれを受け止めない não ので ouve す。 aquilo 聞 que かないし、 Deus usa a vida dele para 神 falar. 様が用いているのに私たちは聞こうとしない。 É triste isso. それはとても悲しいことなんです。 Mas eu vou te dizer, irmãos. でも一つ言いたいと思います。 Irmãos, Senhor tem falado. 神様は語られていますよ。 Eu me lembro muito bem quando eu cheguei aqui, で、私いやがこパストラの教会に着いたヒーター時に、パストラヒータが eu também, né? もう少し若くて、私自身も若かったんですけど、 Essa igreja cheia de jovens como está aqui agora. で、本当にこの教会は若者でいっぱいでした。 E eu olhava assim e falava, Senhor, que maravilha. で、私は見て、 A わ、す alegria ごい dessa 素晴ら mulher しい faz。a diferença. で、本当にリタ先生を見て、本当にあの人は神様 Aquele に homem quietinho 感謝してい faz る a んだろうなと。 diferença. おとなしい性格であっても、あの人は本当に E 神 essa 様に用 menina いら que れ está て aqui do 導 meu かれ lado. ているんだと。で、私のことですが、 irmãos. Conheci essa menina quando eu tinha 15 anos. 私のことを15歳の時に知ったんです。 15。 O que importava é que a luz do Senhor já brilhava sobre で、 ela. 本当 Tão に神様 novinha. の光がもう彼女の上に光っていました。 E ela ouvia muitas coisas, né, irmã Aí. Sayuri? Mas não perdeu a fé. で、たくさんのサタンの嘘は聞きましたが、 No Senhor. でも神様に忠 Um 実に conselho para 前 você, 進していきま jovem, した。 não se なので distraia 若 com as 者 pequenas 一人一 coisas 人に deste 今 mundo. 日予言したいです。 Não vai levar a こんなことがあ nada. っても、 A ちっ nada. ぽけなことでも、そこの道に行かないでください。 O mundo lá fora só vai trazer 世の tristeza 中 para には vocês. あなたに悲しみしか与えられません。 Uma ocasião na minha vida, eu me distanciei dos caminhos do で、 Senhor. 私は、クリスチャンは長いんですが、何年か前に神様の道から外れました。 E foi um momento muito difícil na minha そ vida. して本当に告白しますが、とてもとても大変な時期でした。 Até de lembrar dói. で、思い出すだけで正直心が痛いです。 Porque eu tive o mesmo sentimento で、本当にこの思い出したくもない感情が de 盛 tirar り上 a がって minha いたので vida. す。 De tirar a minha vida. で、私の命さえを奪おうという気持ちが発生していたからです。 Porque mesmo a gente conhecendo Jesus, eu não estava, né, eu estava fora da igreja. で、私は神様を知っていましたが、教会には行っていなく、神様の道とは歩んでいませんでした。 Eu procurava alegria, né? で、私は喜びを探していましたが、 Mas a alegria lá fora não existe. でも喜びは Ela é 外の喜 falsa. びと Ela いう é のは falsa. 本当に
完璧ではなく本物ではないんです。偽物なんで Você すよ。 pode andar com o teu melhor amigo. で、あなた Ele é はも mó しかしたら legal. 素晴らしい親友が Te faz rir. いるかもしれないです。笑っていたり、とても充実した時を一緒に過ごすかもしれない。 Aí ele do nada vem e te apresenta um cigarro. でも、突然タバコを用意してくれる。 E você, bobinha, で、 Foi. 私たちは Aceitei た o まに cigarro. 分からず、私は分からず、そのタバコを受け入れてしまったんです。 conhecendo Jesus, sabia que estava イエス様 errada. を知りながらも Porque o Espírito Santo やってはい de Deus, けない ele というこ fala no とを nosso coração, 聖霊 mas 様 mesmo が assim, 語っていたとしても eu não dei ouvidos. 私は聞きませんでした。 Não quis obedecer a voz do Senhor. E o Senhor tem で、 falado. 聞く耳を Não 持 tem, たず、 irmão? Tem falado. で、神様は Contigo. それを語られています。 Contigo mesmo, irmão. あなたに語られていますよ。 Mas aí, 私 o たち que, が que 聞 eu く vou 耳を持ってい fazer な com いというこ aquilo と que。o Senhor fala? でも私たちはイエス様が語られていることに聞く耳を持たなければなりません。 Frente, でもし、サタンが私たちの耳につぶやいているのであれば、 caminho 耳を com 閉じ minhas て前進 próprias してください。 forças. Ou caminho com as minhas próprias forças, ou Tem. peço ajuda. で、私はどうでしょうか。私たちは自分の力で歩けないのにでも歩もうとしている。それとも誰かに助けを求めるのが最大でしょうか。 Mas quando eu me vi assim, sabe, num momento tão difícil, a qual eu, não quero mais saber de viver, não. で、私がもう本当にそのとても苦しい時期にいたときに、もう私はもう何もかもが嫌になりました。 Que alegria eu tenho. で、何の喜びがあるのかと。 Não tinha, meu pai não era cristão, minha mãe não era 私のお cristã. 父さんお母さんはクリスチャンではありませんでした。 Então, caminhava praticamente eu e Deus. で、 né? 私は本当 E に não 神 tinha 様と conhecimento nenhum também. 一人だけで歩もうとしました。 Até que eu falei, não aguento mais, não. でも一人で歩きましたけれども、もうやっぱりもう無理 Era だと。 tanto sofrimento, もう本 tanto 当に sofrimento. 苦しみ Vou dar も fim 苦 em し tudo. みも苦しみの苦しみの倍が毎日来るようでした。 Ai, irmãos, mas o Senhor é tão lindo. でも神様はとても素晴らしい方です。 Ele muda a nossa história. 神様は私たちの人生 Sabe を por quê? コロッと変えるんです。 Porque tem vidas que se preocupam com a gente e な oram ぜ por なら nós. 私たちのためにいつも日々お祈りしていただけている人たちがいるからなんです。 E eu vou dizer para ti, você não está sozinho. なので私は今日一人一人に言いたいです。あな Tem たは uma 一人じゃな igreja い。 que ora por ti. あなたのためにお祈りしている人たちがいるんですよ。 Eu vou te dizer uma coisa. 私は一つ言いたいと思います。 Eu me joguei na minha cozinha e falei, eu vou acabar com a minha vida で、 agora. 私はキッチンにいたんですが、そのキッチンのところにひざまつき、もう私はもう無理だと、自分でもう自殺すると決めたんです。 Era um vazio que nada preenchia, もう nada. 本当にこの Mesmo 空っ conhecendo, ぽ sabendo que が tinha 本 Deus, 当に何にも que 何も Jesus era 溢れること maravilhoso, ができ mas なかったん com です。 conhecimento muito assim, 自分の頭の中では分かっていたんですが、 né? E eu falava assim, não, a melhor coisa é acabar com a minha vida mesmo. で O も casamento estava falido, この結婚生活はもうダメになり、 eu estava com um filho pequenininho で、私は一人の子供をいました。 e eu falei, não, ele não estava no momento で、その時に私がしゃがんだ時にはいなかったですが、 e ele, quando eu resolvi fazer a besteira de me matar, mas com uma faca que não ia me matar nunca, né? で、私はこのナイフを取って、あのナイフが傷つけられないような感じではあったんですが、 Graças a Deus, o meu marido chegou. でも私がもうダメだなと思った時に Mesmo não 私の旦那さんが conhecendo ao 扉 Senhor から入ってきたんです。 Mesmo ele não conhecendo o Senhor, ele で、 falou, 神様のことを知らなくても、 não faça isso. 主人は私に言ってくれました。そんなことをしてはダメですよと。 Sabe por que eu fiz isso? で、 Sabe なぜ por quê? 私がそんな風な行動に出たのか分かり É ます tão か？ desagradável falar de uma pessoa que já foi para a glória. で、本当に私がもう今、 Mas 私たちの共にいない人の edificação ことを da 言うのは嫌ですが、 Era um momento que a gente estava passando muito difícil で、この本当に financeiramente. 結婚生活の中でもう本当結婚生活がもう崩れかけていました。 E mais, eu tinha descoberto que meu marido estava usando droga. で、本当に一番難しかったのが、主人が Ele estava no fim, このドラッグに fim do 走っ poço てしまっ mesmo. たことだったんです。 Uma pessoa bonita De- estava sendo 本当に destruída とても綺 totalmente. 麗で良かった男性が自分の人生を滅ぼしかけていたんです。
Não foi fácil, lógico, né? で、私はそれを見るのは本当にとても大変だったんです。しかも若かったんで。 E a gente, quando descobre algo assim, で、私たちがそういう自分の愛する人の中で何かを見つけてしまった場合っていうのは、 não é fácil, irmãos, não é fácil, é doído. 正直言って本当に心が引き裂かれるそうです。 Você não sabe com quem fala で、本当に私たちは誰と話していいのか分からず。 e você vê a pessoa se acabando a cada dia. E で、 então, あなたは自分の愛する人がほぼ毎日そのドラッグの中で自分を滅ぼしているのを見て、 e você, o mais gostoso de tudo é que você ama a pessoa. で、一番素晴らしいのは本当にあなたは愛し続けてはいるんですが、 E você não entende o porquê que age dessa forma. で、どうしてそんなふうな行動を起こしているのかわからないんです。 Você olha para o teu filho, で、あなたは自分の子供を見て、 não era feio, era até bonitona. Sério, eu falava assim, a gente tem tudo. Não, a gente não tinha nada, não. A gente estava no fim do poço mesmo, mas a gente tinha, sabe, algo que era muito gostoso, uma família que orava por nós. で、本当に正直言 Com って、 todos os defeitos, a mãe dele orava por mim. Eu posso falar 外見 isso? だけで見るのであれば自分は若かったし、小さい子 Que 供 ela はい não ま era したが、 fácil, mas ela だけれ orava ど por も mim. 外見だけでは生きられないんです。 Ela sabia que meu casamento estava sendo でも一番 destruído. 素晴らしいのは神様がある人たちを私たちのためにお祈りするように立ち上げてくれたんです。 E ela era a pessoa que eu não queria ouvir falar, vamos para a igreja. で、その立ち上げた方っていうのは私が絶対に教会に一緒に行こうねって言われるのが絶対に嫌だった人だったんです。 Porque eu não gostava muito, não, da maneira com que ela agia. 正 Ela 直、あ ficava の me 方の行動 sufocando が assim, né? E あんまり eu- 好きではありませんでした。 Mas se não fosse ela falar, だけれども、神様はその一人一人を私たちが理解できないほど用いるんですよ。 se não fosse ela, e se eu não desse ouvidos で a もしそ ela, の人が神様に用いられて私に語られてくれていなかったら o que poderia ter acontecido? 何が起きていたか正直わかりません。 Mas eu ouvi. だけれども私は耳を貸しました。 E ela falou, não, você tem que ir. Eu assim, mas eu E tinha só no catálogo tantas só em dúvidas, tinha tantas... Eu já いや falei isso あな aqui. たは一緒に教会に行かなければならないですと。 Aí ela falou, não, eu marco uma conversa sua com o pastor e você tira todas as suas dúvidas. いや大丈夫。私は牧師さんと一緒のこの時を Entende Antônio, por que existe ちゃ pastor んとやってみるからだから一緒に行こう。 para nos ajudar. なので私たち理解できますか？私たちは一人ではないんです。神様は誰かを必ず用いるんですよ。 E aí ela marcou e eu fui. Aquele homem そして私は一緒に行きました、彼女と一緒に。 extremamente diferente, そして cheio 私 da が graça do Senhor, cheio de Antônio, sabedoria. 会っても会ったこともなかったように素晴らしい神様の恵みがあった本当に牧師さんだったんです。 Pegou na minha mão, で、 abriu あの方は私の手を握り、 a Bíblia そして聖書を開き、 e dali ele começou a falar comigo e Só tem perguntar batata quais de seriam as catarata. minhas dúvidas. E todas elas foram respondidas através da で、私の palavra. 疑問は一つ一つ神様の御言葉によって Palavra que 答え dá が出たんです。 vida. E Mas foi era falando Kami-sama no no meu Mikotoba coração, o foi inochi tirando desu. minhas dúvidas. で、私のこの疑問を Irmãos, 全部取り perguntei 直 coisas し、 bobas, 取り出し、 bobas, muito そ bobas, して até 本当 porque に eu nem 正直言 sabia って muita く coisa. だらない疑問がたくさんありました。 E ali ele falou assim, então, eu convidar você para você estar aqui à noite. で、私はあなたを今日夜の礼拝に Vamos ter 招待します。 Vai vir um pastor de fora で、今日たまたま違う牧師さんが今日メッセージに来てくれるんですよ。 e eu fui. で、私は行きました。 E nunca mais saí de lá. そして私は Quer dizer, あの saí, né? 日以来、 Saí. あそこから出ることはなかったです。 Saí, mas saí na bênção do で、 Senhor 私は porque, まあ出ましたけどね、日本に来るために。 porque aquela noite o Demo, Senhor ano falou yoru, tremendamente Kami-sama comigo, watashi tirou ni todas tsuyoku as katarareta minhas desu. dúvidas através da palavra de 神 Deus. 様の御言葉を通してです。 Eu me lembro que era o pastor Mário, ele sempre estava na igreja. E aí ele cantava aquela música, foi na cruz, que um dia で、このマリオ牧師が、よく歌っていたんですが、すいません、日本語ではどういう賛美かわかんないんですけど、本当に神様、イエス様の十字架の話をしていたんです。 E eu, né, irmão, estava em pecado, lógico, で、 porque 私は本当に罪深い人だったんで、 estava com raiva do meu esposo, で、私はこの自分の旦那さんに対してとても Magoada 強い気持ちがあったんです。 triste,
悲しかったし、苛立 Na っていた verdade, し、恨み revoltada があ com っ a たし、 vida. 自分の人生の中でもう全部嫌だと思っていたし、 E ali Deus transformou tudo, でも libertou. 神様はこの私の人生を 360度変更させたんです。 Eu precisava de um renovo, de uma で、 mudança, de uma 私はこの神 transformação, 様の癒しが必要だったんです。 de começar tudo de もう novo, 神様の素晴 aceitar らしい、ま Jesus た新しい como Senhor e 人生 Salvador が da 必要だ minha ったん vida. です。 Amém? Porque quando eu era mais jovem, já conhecia o Senhor, で、もっと若い時には神様を聞いていましたが、教会にも bem 行きましたが rígidas. とても厳しい教会 Era にも do 行ってい tempo ま do したが、 Manuel de Melo, você deve conhecer, pastor. E ali é muito rígido, tudo muito rígido. E essa igreja não, ela me mostrou um Jesus だけれ cheio de ども、 amor, 私が本当に行った教 que se 会には、 preocupa contigo, 私がまだ見て、まだ信じていなかった、まだ知らなかったイエス様を見せてくれたんです。 que se preocupa com você, que 私の quer ことを心配してくれ transformar て、 a tua vida. 私の人生を変えたいという願っているイエス様。 E assim foi a minha vida, minha で、 caminhada. そしてそれが私のイエス様との歩みなんです。 E o Senhor mudou a minha história de uma forma で、 tão 私の tremenda e 人生を maravilhosa. 本当にもう逆回転して変更されました。 Estou eu aqui, para a honra e glória do Eu Senhor, acho- sem ここにいますが。 fui abençoada, graças a Deus, nesse dia で、本当に que o 今 Senhor 日素晴 falou らしいこの祝福の場を用いて、 que haveria uma mudança nas nossas vidas. で、本当に新しい動きが私たちの人生の中にあるということを予言します。 Por quê? Porque a nossa situação lá no Brasil estava terrível, né? Então, meu marido veio para cá primeiro. で、そしてまた戻りますが、主人が日本に来て、私はブラジルに残りました。 E aqui, assim como Simão, ele recebeu a bênção da pesca, だけれども、 o Senhor もし離れ transformou a 離れ minha になったりと história. しても、私は信仰を持ち続け、神様が絶対変えられるということを信じて歩みました。 Mudou totalmente a minha そして vida. 全部私の人生を変えてくださり、主人の人生も変えてくださいました。 Aqui o Senhor libertou meu marido, そして主人を解放してくれました。 e foi salvo, そして救われました。 virou um homem de Deus. そして神様に用いられる器になってくれたんで O す。 Senhor operou maravilhas. そして神様は彼を用いまし E た。 ele continuou operando. でも神様は私たちを続けて用いているんです。 A minha maior alegria é で、 saber que o 私が一 Senhor 番 é 喜べる comigo. のは、 Essa convicção eu tenho. Ninguém me tira. Jesus é comigo, Jesus é で、神 contigo. 様が私 Jesus と é com 一緒に aquele おられ que る。 crê イエス様が na 私と palavra 一緒 dele, に que おら vive れる a っていう palavra, 確 que 実 anda na の palavra, 感情 que は誰か renuncia ら ao も seu 取り除くこと próprio ができ eu ません。 por amor ao Senhor. Renuncia, irmão, renuncia a tua própria vontade. なの Sabe で por 自 quê? 分の願 Ela い não を vai te levar 置いてお a きましょう。 nada. なので Nada. それは神様の道には連れて行かない時があるからです。 Mas Jesus sim, ele muda a tua história. でもイエス様は私たちの人生を変えま Ele す。 te dá uma liberdade que ninguém, そし ninguém て pode イエ te ス dar. 様は私たちに素晴らしい自由をくださるんです。
E ela, só Jesus. Olha como eu sofro, irmãos. Se todo sofrimento for ter uma nora abençoada. Oh, Deus é bom demais comigo. Fala sério, irmãos. Está vendo? Vale a pena servir a Deus? Ela mudou tudo, meu foco aqui. Oh, glória a Deus. Sabe? Ela ri. Mas é sério, irmãos. Deus, Jesus muda a tua história assim como mudou a minha. E vai mudar a tua, Clara. Vai mudar a tua, Ju. Vai mudar a tua, Luana. Vai mudar a sua, Luana. Vai mudar a sua, minha filha. Parece que não, né? Nada vai mudar. Claro que vai. Vai mudar muita coisa. Sabe como? Orando, buscando ao Senhor. Jesus te ama tanto, menina. Você é uma escolhida do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. Não falo de mim mesmo, filha. Você é uma joia preciosa para o Senhor. Oh, glória, sim. E peço para a igreja estar orando por ela, irmãos. Peço para a igreja orar por ela. Manta lá mais. Em nome de Jesus. Amém? Igreja, é isso. Que o Senhor esteja falando, fale com você. Que o Senhor te revele nas madrugadas. Que o Senhor fale com você através de louvores. Que o Senhor fale através do irmão, da irmã, da criança, do jovem, do adolescente. Não importa, irmão, mas o Senhor fala, ouça. Dá ouvidos. E muda a tua história. Não fica como está, não. Não está te levando a nada. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Obrigada.